Queridos e queridas, eu sou Cíntia e tenho falado aqui sobre o morrer e o viver. Na semana passada, uma outra pessoa querida fez a passagem, Marineuze. Espero que tenha sido recebida, com certeza, em pura luz. E aí, aquelas passagens assim que não são tão esperadas, né? Uma pessoa ainda relativamente jovem, que descobriu algo no corpo físico no final do ano passado e em alguns meses vai lá para o outro lado do véu. E aí como é que fica a família, como é que ficam os amigos mais próximos? Eu sempre fico pensando em tudo isso. Como é que a gente fica se a gente não agregar sentido, se a gente achar que a pessoa morreu e acabou e pronto, né? Aí eu acho que fica muito difícil mesmo a existência, ou até diria quase impossível. E então é sobre isso que eu queria falar um pouquinho hoje, aquilo que já ressoa para mim, que já habita o meu coração, trazer para vocês um conceito que é bem profundo e complexo, mas eu vou trazer só uma pitadinha dele, que é esse conceito de inatalidade que o Steiner traz, que é esse período entre o nascimento, ou melhor, a morte, e o próximo nascimento, o nascimento e a morte. É esse período em que a gente tá fazendo o nosso projeto encarnatório, tá revendo tudo que a gente já passou aqui, vendo aquilo que a gente conseguiu, aquilo que a gente ainda vai ter que melhorar, né? É sobre isso. E eu recebi uma música que eu achei fofa demais e que eu acho que ela traduz aquilo que eu sinto, acredito. Então, queria dançar ela com vocês pra gente criar o nosso campo. Então vai fechando seus olhos, vai achando um lugar gostoso. Se você também tiver vontade de se mexer, se mexa. Se tiver vontade de ficar quietinho, fique. Respeite aquilo que você está sentindo, o lugar que você estiver, e tá tudo certo. Bora lá? Vamos ampliar a nossa audição para a gente ouvir não só com os nossos ouvidos, mas também com todo o nosso ser, com a nossa alma, com o nosso espírito, porque a música é algo que vem do mundo espiritual, né? Assim como todas as artes. Às vezes o nosso ego entra no caminho e acha que fez tudo sozinho. E aí é que tantos artistas se perdem no meio do caminho, né? Às vezes para as drogas, enfim. Mas a gente pode ser esse canal, e é por isso que ela é tão curativa, e por isso que tem música para falar de qualquer sentimento que a gente tenha. Então eu queria apresentar para vocês, essa aqui é os Ciganos do Espaço, e é o grupo Tucum. Bora lá! Então vai se acomodando, achando esse lugar gostoso dentro de você. Ciganos do espaço, viajando por planetas. Somos poeira cósmica, vindos da mesma estrela. Nos diversos mundos nos espalhamos, escutando histórias e aprendendo tanto. Por diversos mundos nos espalhamos, e quando estamos prontos nos reencontramos. E quando estamos prontos, nos reencontramos. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos encontrar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos reencontrar. E deixamos um pouco de nós em cada lugar antes de voltar. Quando cansamos
voltamos pra nossa estrela, fazendo festa, fazendo fogueira. Mas quando chega a hora, voltamos a nos separar. E quando estamos ousamos nos reencontrar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos encontrar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos reencontrar. Pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos encontrar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos encontrar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos encontrar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos reencontrar. Ai, disseram tudo, né? Nessa música. Muito bom, muito bom, muito bom. Como eu estava dizendo, esse conceito de inatalidade, que ele foi cunhado pelo Steiner, Rudolf Steiner, me toca muito. Porque ele traz algo que a gente até tem, né, um pouco no espiritismo, nas culturas orientais a gente tem um outro olhar, mas a gente aqui do Ocidente, a gente tem muito essa influência, talvez da psicanálise, não sei, embora hoje, né, ela já está muito renovada também. Mas a gente tem um pouco aquela ideia assim, né? De que eu sou assim. Não tem até uma música? Como é que era aquela música? Eu sou nanana, porque eu sou rebelde porque a vida quis assim. Lá, 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 lá. Enfim, tô viajando aqui. Mas eu sou torta, sou esquisita, porque a minha mãe era esquisita. Eu tinha uma mãe narcisista, sei lá eu das quantas, né? Ou meu pai, né? Meu pai era assim e agora eu também sou assim. E o que a antroposofia vai trazer, muito nesses moldes das ciências orientais também, né? É que não é bem assim a história. E quando a gente muda essa chavinha, a gente muda a nossa forma de estar no mundo, que eu não sou torta porque minha mãe ou meu pai era torto. Eu escolhi uma mãe torta e um pai torto para olhar para o que tem de torto em mim, né? Então, se quiser, para ficar mais fácil, é um conceito que é bom a gente ouvir muitas e muitas vezes, né? Que daí ele vai entrando. Feche um pouquinho de novo seus olhos. Eu adoro essa história da gente poder se ver de dentro para fora. É por isso que eu peço para fechar os olhos. E aí lembra, a sua alma lembra, quando você era uma luzinha, estava lá no mundo espiritual. E aí você estava brincando com a sua bola dourada, na casa dourada, onde tudo era dourado, pratos dourados. E aí a sua bola caiu lá embaixo. E você foi lá olhar para aquela imensidão e você viu aquele planeta azul, incrível, lindo. E aí você chamou seu anjo guardião, sua anja, e falou: eu quero ir para lá, quero descer. Ele falou: ok, mas não é tão simples assim, vamos fazer um planejamento.
E aí abriram-se várias janelinhas. Cada dia você abria uma janelinha lá de cima, via um lugar onde caía muita neve lá embaixo e falava: ah, não, isso tá muito frio, eu não quero, né? Vou morrer congelado. Aí abriu outro: nossa, esse aí tá no deserto, não, é muito quente. Até que de repente você achou o seu lugar, aonde você precisava nascer, com aquela vegetação, com aquele clima, com todo aquele entorno geomorfológico, numa determinada era, né, num determinado momento histórico, político. Então, você pôde escolher o seu local de nascimento, e aí você viu aquela família que você ia fazer parte, você escolheu junto com seres de altíssima envergadura espiritual, você escolheu quem ia compor a sua manjedoura, né? Quem ia estar lá com você no momento do seu nascimento, que forças planetárias você precisava para isso, que forças zodiacais, pois de cada planeta emana algo. E aí a gente tem o nosso mapa de nascimento, né, que a gente tem nas várias linhas astrológicas. Então é pra gente lembrar que nada é aleatório. Pensa você sentadinho numa cadeira com uma prancheta, igual um arquiteto, um engenheiro, cercado de milhares de muitos seres de luz ali, toda a sua egrégora, e vocês estão traçando o que vai ser necessário para a sua aprendizagem, qual é a sua genética, a que raça você pertence, né? Todo mundo é da raça humana, mas você vai ser amarelo, você vai ser negro, você vai ser branco, você vai ser uma mistura, como na verdade somos todos nós, né? O que você precisa dessa vez para se lapidar e poder cumprir um propósito e depois voltar melhor do que você chegou? Essa é a ideia. Então esse projeto vai sendo traçado, e é esse tempo que a gente chama de natalidade, quando você está lá no mundo espiritual bebendo dessas forças, né? Quando a gente vai embora daqui, é como se a gente tirasse muitas roupas, né? A gente vai tirando camadas e passa pela Lua e passa pelos outros planetas até chegar ao Sol. E nessa Lua, dizia o Steiner que a gente encontra o nosso sósia, que seria o que talvez o Jung chamou de sombra, mas a gente olha aquele nosso lado B, aquele que não conseguiu fazer, aquele que não conseguiu perdoar, aquele que escorregou na casca de banana, e tá tudo bem. Mas passa aquele filminho pra dizer: interessante, hein? Acho que eu preciso reparar isso, isso e isso. E aí a gente vai crescendo nesse grau de motivação enquanto a gente tá se vendo ali, até um ponto em que aquilo toma conta da gente e fala: nossa, não, eu quero voltar, eu quero fazer de novo. E aí a gente vai se preparar, né? A gente vai chegar até o Sol e encontrar a face do Cristo etérico. E aí imagina quanta luz e quanta motivação a gente tem vinda do próprio Sol. E aí a gente começa a descer de novo e começa a colocar as novas roupinhas. Então eu preciso beber um pouquinho de Saturno, onde eu vou ter algo que eu vou aprender a construir no tempo, sementinha, sementinha, até virar uma florzinha e depois crescer e virar uma grande árvore, né? Que é uma característica saturnina da gente construir no tempo, como Cronos. Ou eu vou pegar um tanto de Vênus, porque eu preciso da arte, eu preciso da beleza, eu preciso do equilíbrio, enfim, e aí eu vou me nutrindo disso tudo, passo pelas estrelas móveis, né, que são os planetas que se movimentam, passo também pelas estrelas fixas, que são aquilo que a gente chama de estrela, que a NASA chama de estrela,
mas que a ciência espiritual nos diz que são seres elevadíssimos, que, né, quando a gente vê uma estrelinha ali no céu, que aquilo é um ser espiritual e que eles escolheram escolheram demarcar com seus próprios corpos o projeto Terra. Então, num dia que você estiver sozinho, você pode olhar para o céu estrelado, que aliás, isso é necessário para manter a nossa vitalidade, para a gente se lembrar que a gente veio das estrelas. O Steiner falava inclusive que aquele que não contempla um céu estrelado, numa próxima encarnação, ele vai ter questões físicas, né? E para mim faz muito sentido, porque traz uma vitalidade, uma lembrança, porque a gente é poeira cósmica, a gente é poeira de estrelas. Inclusive, os cientistas dizem, né, que a gente tem os mesmos elementos químicos, só em outra ordem, em outra sequência, né, com outras ligações, mas a gente é poeira de estrelas. Então, quando a gente olha para o céu, a gente se lembra da nossa família espiritual celeste. E cada estrelinha que está no céu, então, pensa um manancial de virtudes, né? Então eu tô lá descendo nesse tempo da natalidade, né? Porque eu tô querendo voltar para a Terra, eu tô querendo ser melhor, eu tô querendo ter novos mestres, novos aprendizados. E aí o que eu faço? Eu bebi dos planetas e agora eu vou beber também das estrelas. E aí a gente tem essas virtudes. Então, por exemplo, o signo de Escorpião, por exemplo, né, que é o meu, ele é ligado à virtude da paciência, né? E é engraçado que eu vim ainda com Áries de ascendente, que é totalmente impaciente, impulsivo no último, mas eu tenho esse sol em Escorpião, que é para eu aprender a ter essa paciência. E a hora que eu desenvolver a paciência na minha vida, eu trago a qualidade da cognição mais profunda, que é olhar de diversos pontos de vista, conseguir ser mais empática, conseguir olhar por 12 matizes, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Cada estrelinha vai ter uma virtude. E a gente também vai encher a nossa cestinha na hora de descer de cada uma dessas virtudes. E a nossa tarefa vai ser, aqui na Terra, a gente desenvolver aquela virtude para desembocar numa determinada qualidade. Então, por exemplo, eu tenho vários planetas em Libra. E quando a gente monta o nosso poema cósmico, né, a gente monta uma poesia mesmo, muito linda. E aí a gente vê cada planeta. Se um dia vocês quiserem, eu posso montar aqui para vocês verem. É bem fácil, é bem bonito, baseado num livro da Gudrun, é bem fácil. E aí a gente tem assim, por exemplo, eu tenho esses dois planetas em Libra, né? E aí Libra, ela traz a virtude da aceitação. Então, a vida me pede, aprenda a aceitar. E quantas vezes eu deprimi, quantas vezes eu fiquei brigando com a vida. Eu não quero isso agora, né? Não quero me separar, ou não quero que meus pais se separem, ou não quero que alguma coisa não aconteça. E o que adianta quando a gente briga com a vida? A gente fica paralisado, a gente congela, né? E aí, quando a gente não vai por bem, a gente vai pelos tropeços, né? E tá tudo certo. Então, eu precisei deprimir algumas vezes na minha vida para aprender que tá tudo certo, que existe essa engenharia cósmica, esse plano divino, e que é para isso que a gente tá aqui. E uma das principais coisas é a aceitação, né? E quando a gente aceita, desenvolve essa virtude, aí a gente tem a qualidade da paz profunda. E é bem isso, né? Porque se tá tudo certo, eu tô em paz. Aconteça o que acontecer, a vida tá sempre me trazendo o melhor. Eu estou em paz, né? E cada um no seu tempo vai desenvolver
essas coisas, né? Então, assim, quando eu tava lá em cima como uma luzinha e aí fiz todo esse projeto, né? No meu caso, por exemplo, escolhi nascer nos anos de chumbo da ditadura, né? 1972. Tem toda uma atmosfera, né? Que chumbo, Saturno, eu sou um ser super saturnino, pesadão, né? Precisei aprender a ser mais leve. Eu sempre brinco que na próxima eu quero vir sagitariana, né? Porque eu sou uma escorpiana bem saturnina, assim, né? Mas a vida vai ensinando, a gente vai ficando mais leve, a gente vai encontrando mentores maravilhosos, como eu encontrei, Maria Lúcia, Caldas, Ana Pedroso, nossa, tanta gente linda no meu caminho, né? E aí a gente vai aprendendo a descomplicar a vida. E quando a gente vem, então vamos dizer que a gente de novo volta lá pro castelo, pra Casa Dourada, e aí você vai escorregar pelo arco-íris e vai ser saudado pela sua família biológica, que nem sempre é a sua família espiritual, e tá tudo bem. Né? Até o Steiner falava assim, né, que os buscadores, e eu gosto de falar encontradores, né, porque pelo amor de Deus, a gente ficar só buscando a vida inteira não dá, né, a gente encontra muitas coisas. Então, assim, que a gente provavelmente não vai nascer numa família cor-de-rosinha, tudo bonitinho, porque senão a gente não sai dali, né. Como diria o Jung, um complexo materno positivo é mais difícil de você desgrudar, né, daquela mãezona super nutridora, do que de repente um outro tipo de maternagem que, né, que você precisa falar, não tô me identificando aqui, para onde é que eu vou, né? E talvez isso seja pra gente se perceber como humanidade em família, né? Se eu não tô tão apegado à minha família biológica como antigamente, quando a gente era mais forte o nosso cérebro mamífero, né? Então a gente tinha essa coisa do clã, do pertencimento da espécie, de ter que sobreviver em bando porque a vida era muito dura. Hoje a gente tem o nosso neocórtex desenvolvido, né? E a nossa pineal ativada para a gente conectar, para a gente poder verticalizar. E muitas vezes a gente se sente solitário na própria família que a gente escolheu. A gente escolheu esse pai, a gente escolheu essa mãe, juntou os dois ainda para a gente poder nascer. E tá tudo certo, né? Imagina um adolescente que cresceu ouvindo isso, não vai virar na adolescência e falar, eu não pedi para nascer, como eu ouvia, né, os meus colegas falarem. Pediu, não só pediu, como traçou um projeto e veio. E foi aceito, foi aprovado. E se foi aprovado, quer dizer que tá tudo certo. E é por isso que a gente começa qualquer caminho de vida próspero, abundante, honrando pai e mãe. Como já disse, né, o nosso querido Bert Hellinger. É sobre isso, né? É sobre a gente agradecer a vida, porque eles foram canais de vida. E o resto, você como adulto, né, a hora que você sai da criança e se torna adulto, você vai buscar. E aí a vida traz cada vez mais. Então, assim, que a gente possa saber, lembrar que nós somos muito mais do que esse corpo, muito mais do que os nossos sentimentos, que oscilam para lá e para cá, né? Muito mais do que os nossos pensamentos que nos confundem, que muitas vezes a gente pensa coisas que nem são nossas, né? Que a gente está trazendo de um inconsciente coletivo, que a gente está trazendo de uma ancestralidade, por pactos aí de fidelidade. Quantas vezes, né? A gente tem que viver se reconstruindo, se reprogramando, limpando crenças, mas tá tudo certo. A Maria Lúcia sempre trazia, e eu acho muito lindo, assim, que
nós somos do reino humano, né? Então somos cidadãos entre dois mundos. A gente não tá nem lá no animal e a gente não tá nem nos anjos, né? A gente tá no caminho do meio aqui. E aí a gente vai desenvolvendo essa humanidade aos poucos, porque somos a 10ª hierarquia, a hierarquia do amor e da liberdade. Isso é lindo, né? A gente vem para aprender a ser. E aí a gente teve primeiro o livre-arbítrio antes de ter consciência. E no nosso caminhar pela Terra, a gente vai desenvolvendo consciência cada vez mais. Mas é por tentativa e erro, não tem jeito. E aí a gente vem para a Terra para encontrar as nossas sombras, né? Isso que nos traz aqui, na nossa mochilinha a gente traz a nossa luz, tudo aquilo que a gente já trabalhou em outros momentos. E agora a gente já está pronto para encontrar as nossas sombras. E quanto mais a gente integra essas sombras, vem umas maiores ainda. Sabe aquela frase? Quanto mais reza, mais assombração aparece? É bem isso. Por quê? Porque aí o nosso anjo tá falando: uhul, manda mais! Mudou de nível no game da vida. Olha, já deu conta dessa sombrinha, manda uma média. Deu conta da média, manda uma nível 5 agora. E aí você fala assim: pô, mas eu tô aqui de novo. Eu rodo e venho parar no mesmo lugar. Como é que é isso? Não, é uma espiral, né? A vida acontece em espiral. Pensa na espiral de um caderno. Você tá aqui e parece que tá no mesmo lugar, mas você não tá naquela bolinha lá embaixo, você já tá aqui em cima. Então, a gente vai realmente se lapidando, os desafios maiores vão chegando, e aí a hora que chegar aquele grandão, você fala: esse pessoal aí de cima tá achando que eu tô podendo, né? Estão confiando em mim, então bora lá. Se chegou, é do meu tamanho. Se chegou, é meu. Né? E nisso tudo faz muita diferença a gente voltar para essa origem, pai, mãe, principalmente, né? Aí a gente tem os irmãos também, né? Com quem a gente vai também ter outros desafios e vai aprender relações mais horizontais, né? Mas a gente volta para essa manjedoura, assim como Jesus teve uma manjedoura, a gente também, né, tem essa matriz de nascimento. E aí a gente tem que sempre honrar isso. E eu acho tão bonito porque o Steiner, ele dizia que a medicina do futuro seria a medicina geográfica, que é o que? Eu volto, quando eu não tô legal, eu volto pro lugar onde eu nasci. E eu não preciso ter nenhuma medicação, porque todas as forças que estão impregnadas naquele lugar, elas vão me curar. Então pensa, por exemplo, qual é a diferença de alguém que nasce na praia e tem toda a questão do mar, né, do sal, daquela purificação, da areia que é sílica concentrada, enfim, alguém que nasce no alto das montanhas. Vão ter outras forças nas suas células, né, e no seu campo, e nos seus corpos todos sutis. Então, imagina a gente fazer um floral com um cristal que nasce na minha cidade natal, né, que tá lá, com uma planta dali, com, enfim, elementos daquele lugar. Isso é altamente curativo. E de novo, né, hoje eu tô citando muito porque, assim, quem traz para mim a base da antroposofia é realmente a Maria Lúcia, né? Uma fonte de inspiração inesgotável. E ela conta que uma vez ela foi para a Índia e ela fez esse floralzinho. Ela é uma baiana arretada, né? Muito maravilhosa. E ela foi lá na Bahia, ela é de Salvador, e ela fez esse floral com as coisas. Ela é terapeuta floral, né? Ela fez com elementos de lá. E aí foi viajar para a Índia e o grupo todo dela adoeceu, porque é muito comum adoecer na Índia, né? Porque a gente toma água que não é tão legal e é uma comida diferente, né? Tudo diferente. E ela ficou intacta.
E aí quando ela foi a única do grupo, e ela lá tomando as gotinhas dela, né? Todo dia tomava as gotinhas. Então é sobre isso, né? É sobre a gente se lembrar que a vida continua, como diria o Rei Leão, é um ciclo sem fim. E aí não acaba, né? A gente tem algo em nós que é eterno. E acho que é isso que nos dá força para fazer um cuidado paliativo, mesmo quando aquele curativo tá um show de horrores, mesmo quando você tá exausto e você tem que trocar uma fralda. E é isso que nos dá a força para também a gente se segurar um pouco e honrar aquele que partiu, seja jovem, seja velho, e dizer: ninguém vem antes do tempo e ninguém vai antes do tempo. A gente tem uma assinatura energética e a gente tem um combinado. Talvez esse combinado possa se flexibilizar, quem sabe, né? Quem sabe? Uma vez, eu gosto muito do Sai Baba, ele é um grande mestre para mim, Sri Satya Sai Baba, e uma vez num livro que era diálogos com ele, um dos devotos perguntava para ele, né, Baba, como é que é a morte? E ele dizia: a morte não é igual para todo mundo, para cada um é de um jeito. E claro, né, as minhas crenças não determinam a minha vida. Eu tenho pra mim que determinar a minha morte também. Eu acho que eu vou virar luzinha. E nem pensem em fazer diferente comigo. Porque, né, eu não vou... Sabe, pra mim eu não me identifico com achar que eu vou estar num outro plano, assim, um pouquinho mais acima da terra, e que eu vou abrir armário, que eu vou ter que pôr roupa transparente, roupinha de luz. Não, eu vou ser um ser de luz, seja em algum outro planeta, seja voltando pra cá e continuando o que eu comecei. E eu acho que é isso, né? Eu acho que dependendo do que eu acredito, eu vou ter aquela imagem holográfica me esperando para que eu possa ser reconfortada. Se eu acreditar que eu vou primeiro para um hospital ser cuidada, eu vou aparecer num hospital. Isso é meu ponto de vista, tá? Meu interessante ponto de vista. Cada um tem o seu. Mas, e aí eu lembro de uma senhorinha que ela tava para morrer e ela era muito ligada ao Baba, e ela falou para ele: ai, Baba, eu queria tanto ver meu filho casar e tal. E ele disse que foi prolongada a vida dela, mais alguns anos, acho que uns 2, 3 anos, o filho dela se casou, e então ela foi, né? Então, assim, sabe-se lá, né? Como será. Mas não importa, o que importa é a gente manter a espinha ereta, a respiração, o coração tranquilo e a fé inabalável de que tem alguém cuidando da gente, né? E vai ter agora, já teve antes e terá por toda a eternidade. Existe essa força criadora. Como diria o Jung na entrevista dele, quando perguntaram para ele naquele filme lindo em branco e preto, do you believe in God? E ele responde, I know him. É sobre isso. Um beijo grande, nos amo e até a próxima. Obrigada por estarem junto. Obrigada, Isis, por dançar comigo e lembrar que nós somos poeira das estrelas. Te amo, filhota. Obrigada, Laila, por filmar a gente dançando. Te amo também, mesmo você de pijama filmando. Mua!